Vambora então? Vídeo novo do Tucas. Muito tempo que a gente não faz um reactzinho clássico do Tucas. Um dos melhores e mais aclamados vídeos do Tucas de todos os tempos eram os vídeos de revista de games que ele fez alguns anos atrás. E parece que ele voltou com uma grande banger de bizarrices das revistas dos games brasileiras. Então, vamos nessa. Tuquinhas depois de muito tempo. Saudades. Meu Deus, o que é isso? O cara começou matando uma pessoa no vídeo. Olá, pessoas que habitam os confins internet. O cara já botou Dino Crisis no primeiro frame do vídeo. Aqui quem fala é o Tucas e sejam bem-vindos a um dos vídeos mais pedidos do canal. A continuação do vídeo onde eu falo sobre as revistas de games brasileiras. Desde que eu criei o canal, esse aqui foi um dos vídeos que eu mais gostei de produzir. Nele eu falei sobre o contexto histórico em que essas Foi dos primeiros que a gente viu dele também, eu acho. revistas se estabeleceram ao redor do mundo e no Brasil. Tudo numa época pré-internet em que os videogames estavam se tornando cada vez mais populares. Eu abordei várias coisas interessantes que eu consegui encontrar nas edições que eu tinha. É um vídeo que eu tenho orgulho, mas o primeiro vídeo tem uma falha grande. É que nele, eu usei revistas de games que eu consegui encontrar numa prateleira esquecida e empoeirada de um sebo da minha cidade. E aí, Ele fez 6-7 no vídeo, cara. Não adianta ele botar o aviso que ele não fez 6-7 se ele fez o 6-7, maluco. com exceção das edições da revista EGM, as outras revistas que eu mostrei no vídeo não eram grandes coisas. Além de não serem muito conhecidas, diria até que elas eram meio duvidosas. Algumas nem eram revistas, eram capas envolvendo pedaços de papelão, numa mera desculpa pra vender os CDs cheios Nossa, lembra disso? Puta que pariu. de demos que acompanhavam elas. Ah, e vale lembrar que também já rolou vídeo sobre esses CDs aqui no canal. Mas enfim, como eu não tinha nada além dessas revistas aqui pra mostrar, eu mal mencionei a existência de revistas como a Ação Games, a Videogame, a Super Game, a Game Power e a Super Game Power. Cara, eu ia Não ter me levantar o questionamento se a última ia ter game ou não, mas nem consegui pausar a tempo. aprofundado sobre essas revistas e mal ter mencionado elas, me deixou há bastante tempo querendo fazer uma parte 2 desse vídeo. Onde ele tá indo? Cara, ele tá indo fazer uma propaganda. Ele tá indo Mas fazer não uma é como propaganda. se você pudesse bater na porta do seu vizinho de Ele tá saindo de casa. apartamento, num prédio que você acabou de se mudar, e ele tivesse lá guardado uma coleção super bem conservada e super cuidada dessas revistas. É, realmente não é como se você pudesse fazer isso, mas eu posso. O Tucas é a bruxa do 71. Opa, que isso? Gente, Opa. esse é o Paulinho. Paulinho. O Paulinho é vocalista da banda Flander 72. É ilustrador e também é um dos proprietários de um bar de fliperamas e karaokê aqui da minha cidade, Irado. o Rocket Club, que eu até já usei de cenário pra gravar algumas coisas aqui do canal. O cara é super gente boa e é um amigo que tá sempre disposto a me ajudar nas produções dos vídeos. E no caso desse Mas vídeo aquilo ali era um aqui, dinossauro, ele vai me Tuca. ajudar Aquilo com era um uma coleção dinossauro. enorme de revistas que ele tem. Cara, não sou amigo do Tucas. Ele... Cara, ele tem o estilo dos anos 2000, não? O estilo punk rock 2004. frequenta lá o Rocket. E agora ele se mudou aqui pro lado. E de vez em quando ele passa aqui na frente, bate na porta e pede pra usar o banheiro. Daí eu pergunto pra ele se o banheiro dele tem algum problema, né? Ele diz que não, que queria usar o meu banheiro. E às vezes eu fico um pouco de medo, né? Porque esse cara aí deve ter algum problema, né? Tem. Ô Paulinho, você empresta essa faca aqui, cara? Quero fazer um churrasco. O Paulinho curte muito retro games e tem uma coleção de respeito com diversos itens de dar inveja. Eu fico realmente grato dele ser um Caralho, cara tão ele tem acessível e Pega. disposto a colaborar com os vídeos do canal. Cara, tem um Normalmente, museu em quem casa, coleciona maluco. esse tipo de coisa não gosta que os outros fiquem mexendo. Mas o cara aqui, sem pestanejar, Cara, esse sou eu com meus bonecos de alien, na moral. É tipo, aí você tem um alien, é legal, meu alien. fez questão O alien aqui, De me na emprestar. prateleira, ó. tá toda a coleção de revistas dele. Sem essa gentileza, esse vídeo aqui certamente não teria acontecido. Vocês podem agradecer essa gentileza do Paulinho seguindo o estabelecimento dele lá no Instagram e comentando que vocês viram ele fazendo turismo em algum lugar da cidade de Calma aí, Tucas! vocês. Isso vai tranquilizar as autoridades e também Tucas! Eu vi, a família deles eu tive um spoiler no sobre começo. qualquer intercorrência que possa ter culminado no seu desaparecimento. Bom, Convenientemente, ele tá com todas as revistas agora, galera. Tá tudo bem. para começo de conversa, a coleção do Paulinho me permite fazer um contraste de realidade ainda mais distante do que eu fiz no vídeo anterior. A revista mais antiga que eu tinha para falar a respeito no vídeo anterior era essa aqui de 1998.
Agora eu tenho em mãos uma Meu revista Deus do céu, uma revista pré-histórica. de 1991. E é estranho segurar um pedaço de papel falando sobre games que já tava nesse planeta 2 anos antes de eu existir. E eu não era nem um espermatozoide no saco do meu pai, e essa parada já estava por aí. 35 anos depois, eu estou A aqui aloprada família Simpson vem aí. Fortíssimo, fortíssimo line ali. segurando essa parada e fazendo esse vídeo. A aloprada. Voltar a usar essa palavra não, galera, pra descrever as coisas? Imagina o horizonte de eventos Uma live aloprada hoje. necessário pra isso acontecer. É só um vídeo sobre revistas velhas toucas. Não tem uma crise existencial pensando na finitude e insignificância do seu tempo de vida perante o universo. Algumas coisas interessantes sobre a Semana em Ação Especial Games. Bom, essa aqui é a edição número 2 da revista. E apesar dela ter sido publicada em 91, na verdade ela surgiu em 1990. Então, existiu uma revista esportiva chamada A Semana em Ação. E em dezembro de 1990, os caras fizeram uma edição chamada A Semana em Ação Especial Games. Essa revista vendeu muito bem. E aí, em março do ano seguinte, lançaram essa que vocês estão vendo aqui, a edição número 2. A editora Abril descontinuou a revista Semana em Ação, que não vendia muito bem. Mas como os especiais da revista sobre games se sobressaíram, a partir de maio de 91, publicada pela Editora Azul, que é uma subsidiária do Grupo Abril, a revista Ação Games passou a ter edições novas mensalmente. Lord. A Semana em Ação, Especial Games, tecnicamente foi a Mano, primeira fortíssima revista essa página aqui, tá? novas mensalmente. A Semana em Ação, Especial Cara, e essa, mano, fortíssima essa página, essa contracapa, porque ela justifica o fato da capa estar rasgada. Você pensa, a capa tá rasgada porque ela é velha. Não. É porque tem um lobisomem na parte de dentro, tá rasgando a porra da capa, cara. Deixa ainda mais imersiva. Tecnicamente foi a primeira revista sobre o assunto, mas vale dizer que ela surgiu de um spin-off, e só depois que o seu nome foi encurtado e passou a se chamar Ação Games. Levando isso em Não, peraí, deixa eu ver essa página aqui. Essa página aqui é a monstra, tá? Tem Indiana Jones e a Última Cruzada. Tem Tetris ali, ali embaixo. Tem o quê? Indianópolis. O que tá escrito ali? Só depois que o seu Semanópolis. Que jogo é esse? É Indianópolis 500? nome foi encurtado e passou a se chamar Ação Games. Levando isso em conta, algumas pessoas só depois que o seu Top nome foi Secret. encurtado. Passwords, caralho. Passwords e segredos pra você pular estágios e ganhar mais energia. Aí, ó. Se alguém tiver preso no Arnold Palmer Golf do Mega Drive, digite a letra F minúscula em toda a linha superior do retângulo de password. E aí aperte o número 9. E passou a se chamar Ação Games. Levando isso em conta, algumas pessoas podem dizer que a primeira revista dedicada a games no Brasil foi a Videogame, que já surgiu abordando o tema sem ser um spin-off, além de ser publicada mensalmente desde Cara, fevereiro o de Simpsons era realmente um fenômeno, né? Os caras botavam os Simpsons em todas as oportunidades que eles conseguiam. 1991, mas ela só durou até abril de 96. Então eu vou pegar as vovós desse vídeo e começar vendo o que elas têm de interessante. Vou começar pela Ação Games. Super Mario, o maior de todos os heróis dos jogos e que já vendeu mais de 32,5 milhões de cartuchos pelo mundo. Uma pesquisa realizada recentemente em escolas americanas mostrou que o Mickey Mouse já não é o personagem mais adorado pela garotada. O novo herói é Super Mario, inventado pelo japonês Shigeru Miyamoto em 1981. Só o Super Mario 3, lançado em fevereiro de 1990, vendeu 7 milhões de cópias, faturando o equivalente a 427 milhões 333 mil dólares. É um Se o dinheiro, jogo galera. fosse um filme, só perderia para ET, o extraterrestre, o produto mais rentável da história do cinema americano. Na Olha, época, né? eu arrisco Ah, não. dizer que Que comentário pertinente o meu agora. isso ainda não mudou muito. Por mais que novos videogames e heróis tenham surgido ao longo dos anos, o Mario ainda é o mais lembrado no segmento games. Mas é bem bizarro comparar os números de vendas dessa franquia na época com os atuais. Talvez essa matéria aqui não cause tanto contraste com os dias atuais. Games, você já tem todos? Você tem todos os games? Vamos ver. Pause. Um papo para fazer sua cabeça. Pais, filhos e videogames. Tenho 2 filhos que são apaixonados por videogames. E eles conseguiram me envenenar. Há 2 anos, eu era radicalmente contra esses brinquedos eletrônicos. Tinha medo que eles passassem por um Cara, processo muito de forte idiotização. essa frase aqui. Não sei se ele vai chegar aqui. Comecei a conhecer personagens como Alex Kidd, Super Mario e jogos inteligentes como Tetris. Nasci em 1951 e sou de uma geração que sabia subir em árvore. Porque Tetris é um jogo extremamente inteligente mesmo. No design dele, matematicamente, é insano. Não é à toa que é o top 1 GOAT de todos os tempos. Nadar em rio e achar ninho de passarinho. Só que o Alexandre e a Cristiana me mostraram que fazem parte de uma geração que tem muito mais informação na bagagem e já estão se preparando para o próximo milênio. Disse Victor Rebouças, o pai dessa entrevista nos seus 40 anos lá em 1991. Eu acho que isso também não mudou. Toda geração acha que a que vem depois vai ser pior. Talvez ele não tivesse errado. Mas será que o Victor Rebouças pensa assim ainda hoje em dia? Só Vai tem ligar um pro jeito cara. de saber. Não acredito.
O que vocês estão vendo agora não é piada. Eu consegui encontrar o Victor Rebouças, que hoje está com 74 anos e muito bem conservado. Pô, tá conservadíssimo, caralho. 74 anos, o cara tá bonitão, pô. Ele por 24 minutos sobre tudo que ele falou nessa entrevista concedida lá em 91. Se liguem só. Eu tenho certeza que ele nem lembrava da existência desse bagulho que ele escreveu. Dessa reportagem. Vocês não estão ouvindo Não é possível que ele gravou sem áudio, cara. Não acredito que você gravou sem áudio, Tucas. nada, né? Então. Ai, esse aqui. Não, Tucas! Cara, a ideia era ótima. Aqui é o arquivo da entrevista que eu fiz com o Victor Rebouças. E vocês podem ver que aqui na track de áudio, ela tá completamente vazia, sem nenhuma ondinha como deveria estar aqui. Esse aqui é um arquivo das gravações desse vídeo e está ali todas as ondinhas de áudio. Isso aqui deveria estar assim. Eu nunca havia gravado a tela do celular durante uma chamada do WhatsApp. Eu não sabia que o áudio ia sair mutado por uma configuração de privacidade. Eu peço 1000 desculpas ao Victor, que super se dispôs a participar desse vídeo, mas vocês vão ter que ficar com o meu relato. Ah, sério, que ódio. É a primeira vez que aconteceu alguma coisa assim Leitura labial, cara. comigo produzindo vídeos pro canal. Em todo esse tempo, eu nunca tinha perdido áudio de nada. E o Victor tinha se prestado até a fazer uma piada com Dino Crisis no final do papo que a gente teve. Victor, cara. se você estiver vendo isso, muito obrigado e perdão de verdade. A gente conversou sobre como a preocupação dele em fazer parte desse universo de games pra se aproximar dos filhos realmente fez sentido. Que apesar de no decorrer do crescimento deles terem existido alguns problemas com excessos nos games, ele tem orgulho de ter conseguido fazer com que os seus filhos não deixassem de ter experiências na vida real, longe da TV. Eu perguntei se ele jogava alguma coisa hoje em dia, e isso era a deixa pra no final da entrevista a gente fazer uma piada com Dino Crisis. Ele tava vendo algum jogo na Copa, ó, dá pra ver. Tá vendo já a iluminação dele porque ele tava vendo algum jogo na Copa. Aqui, ó. Dá pra ver que aqui tem o campo, aí aqui em cima tem alguma informação. E ele me falou que era um cara extremamente roots, que curtia pôr o pé na terra e andar a cavalo. E falando em cavalo, cara, que ódio dessa chamada sem áudio. De todos os registros que eu perdi no relato do Victor, a que eu mais me arrependo foi uma passagem emocionante da vida Acho que tô viajando, né? Esse vídeo deve ter sido gravado faz mais tempo, né, pessoal? dele que ele contou, sobre um acidente gravíssimo que o filho dele teve e precisou ficar Mas ele tá vendo alguma reprise da Copa de 2022? bom tempo internado no hospital. Devido ao choque e à gravidade do acidente, o filho dele Eita. pouco falava e pouco reagia. E uma das primeiras reações que o Victor conseguiu ver do seu filho foi quando o primo dele levou o Nintendo 64 no hospital e mostrou o Link cavalgando na epona. Ele disse que foi a primeira vez em muito tempo internado, pós-acidente, que ele viu o filho dele sorrir. E ele fez Ah, uma que legal, promessa cara. que se ele saísse do hospital, daria um cavalo de presente pra ele. Promessa que ele não só cumpriu, como o cavalo segue com eles depois de quase 30 anos. Momento sério. Eu fiquei Loucura. emocionado com isso e definitivamente não era o tipo de relato que eu esperava encontrar quando eu comecei a fazer esse vídeo. Peço desculpas ao Victor por causa dessa cagada técnica e a vocês também. De qualquer maneira, Acontece. foi ótimo poder falar com ele. E esse vídeo tá uma verdadeira caixinha de surpresas. Tantas surpresas que vocês nem imaginam que esse vídeo aqui só existe por causa de uma parceria incrível entre o Nerd Crônico e a EBAC. Num vídeo que aborda tantas notícias e conceitos Ele tentou defasados, pegar de surpresa aí, mas ele foi até sutil. nada melhor do que equilibrar um pouco as coisas falando sobre algo super atual e promissor, o mercado da análise e Tá aqui. por ser parceira desse vídeo. Na revista Videogame, temos uma matéria destacando a Power Glove, a famosa luva do poder. Mais agilidade, movimentos precisos e golpes decisivos. Para conseguir essas características e se tornar um bom jogador de videogame, só com muito treino e paciência. Mas quem tem um console Nintendo, o americano NES, ou o brasileiro Beat System, da Dismac, pode contar com um aliado muito importante, a Power Glove, luva Foda. de força em português. Além de melhorar sensivelmente o desempenho do jogador, essa super luva traz também outras opções aos jogos, já que são Com os próprios certeza movimentos da mão do vai jogador ser que são uma ferramenta que vai transferidos para a continuar tela. na indústria por O muitos funcionamento desse anos. incrível acessório é bastante simples. Existem 2 sensores na parte superior da luva e o seu deslocamento é captado por um receptor instalado no TV. Este receptor é que vai ligado ao console, na mesma entrada do controle 1, e transmite os movimentos para o game. O mais importante é que ela funciona com a maioria dos games compatíveis com Nintendo. Só não dá mesmo pra usá-la com os jogos de pistola. Digamos que só não dá pra usar ela com quase tudo. Sabem, Que é isso esse aí? acessório aqui não ficou conhecido mundialmente por ser preciso ou por funcionar, mas inegavelmente ela era legal e estilosa. Posso quase afirmar que eu sinto o poder. O quê?
Isso aqui não é minha, não. É mais um item da coleção do Paulinho, que ele também fez questão que eu mostrasse nesse vídeo. Ainda nessa revista Não de diz que não. 91, tem Não uma falou seção nada. com dicas para as fases de diversos jogos de Game Boy. Nessa época, o modelo existente ainda não tinha backlight, e era necessário luz externa para enxergar a tela. E eu não consigo imaginar o trabalho que a galera teve para fotografar essas telas dos jogos com máquinas Puta que fotográficas em pariu. filme. Uma batalha espiritual fortíssima para isso aqui ficar minimamente visível. Alguns prints da tela do Game Boy aqui têm a qualidade Nossa. jornal molhado. Mano, olha isso. Ainda bem que ficou bem mais fácil de tirar screenshots dos games com o passar do tempo. Mas sabe uma coisa que não mudou de lá pra cá? Empresas preocupadas com a pirataria. Na mesma videogame tem esse aviso da Tectoy. Nem todo videogame é legal, tendo em vista terem sido Alguns encontrados não no são- mercado não são muito brasileiro bons mesmo, é cartuchos para verdade. videogames com a marca Sega, que estão sendo comercializados em concorrência com os que distribuímos no Brasil. Vimos alertá-los para fins de direito o quanto segue. 1. Nossa empresa mantém contrato com a Cabo Chique Caixa Sega Os caras deixaram- para fabricação e distribuição exclusiva no Brasil para videogame e cartuchos da marca Sega. Cabo Chique Caixa. Cara, dá pra ver, só pela diagramação e o jeito que tá no meio da revista, claramente a SEGA mandou botar, tipo, forçado, bota essa merda desse aviso no meio da revista. Sega? Eu nunca imaginei que Sega fosse um sobrenome. 4. Nessas condições só são legítimos os cartuchos Sega, colocados no mercado brasileiro por intermédio da nossa empresa. E ilegítimos todos os demais. Seja por contrafação, seja por violarem os direitos exclusivos que nos competem, sujeitos tais cartuchos ilegítimos à busca e apreensão, e os responsáveis pela infração sujeitos a medidas criminais e Deu certo indenizatórias. isso. O Brasil é conhecidamente o país que não pirateou, galera. O aviso aí deu certo. Essa parada aqui mesmo escrita me deu vibes daquela propaganda, sabe? DVD pirata, pai? Você não vê que você tá ajudando o crime? Amanhã eu vou vender droga na minha escola por causa desse DVD. Caralho, onde você vai arranjar as drogas? Pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. E a pirataria, em contrapartida ao preço absurdo do original em terras tupiniquins, Onde ela vai arranjar é um essas papo drogas, que cara? nunca deixou de acontecer. Eu diria que segue mais atual do que nunca. Se liguem só. Nessa edição de maio de 1998 da Super Game Power, conhecida também como SGP, que nasceu em 1994 da fusão das revistas Super Game e Game Power, e que tem na sua capa um destaque no pé do Ed Gordo, que parece ter saído diretamente da regra 34 da internet, tem uma matéria interessante sobre a pirataria. Circuito aberto. A febre Tinha o da regra Goku de 34 da seleção internet brasileira e uma ali. O que tá acontecendo? Ah, não era o Goku. A taça do mundo é nossa. Com Super Game não há quem possa. Ieta Esquadrão de Ouro. Aí tem um desenho da galera com a camisa do Brasil que eles ganharam a Copa. interessante sobre a pirataria. Circuito aberto. A febre dos piratas. E se liguem primeiramente na foto de destaque dessa matéria. Campeonato Brasileiro 3! Foda. Cara, que foto lendária é essa? Uma banquinha que o seu vendedor representa o estilo de moda anos 90 que inspirou o Agostinho Carrara. Que aura, estilo absurdo. Como tudo que vem da China, os preços são baixíssimos. A concorrência desleal. São os jogos piratas. Dor de Como cabeça tudo constante que vem da China. para os fabricantes. A Gradiente, que representa a Nintendo no Brasil, estima perder 50 Cara, muito milhões de reais forte. por ano com a pirataria. No mundo, a Nintendo avalia a perda em $1 bilhão ao ano. A quantidade de jogos disponíveis é assombrosa. A diferença de preço também assusta. O jogo pirata custa de 5 a 15 reais, enquanto o CD, vendido por importadores, vale de 70 a 100 reais. A fiscalização é um trabalho de formiguinha. Apreendemos 500 cartuchos num dia e no outro está tudo lá de novo. A maioria sabe que os CDs podem detonar o aparelho. Ainda assim, muitos acham que no final das contas saem ganhando. Marco Aurélio Medeiros compra CDs piratas para o seu Cara, filho. que O console meteção de e o louco PlayStation insana que quebrou, eles colocaram mas Marco ali. não deixou de comprar. Comprou outro PlayStation no camelô do viaduto Santa Efigênia, em São Paulo, e continua abastecendo sua coleção com games piratas. Para os jogadores que pensam como Marco, a conta é simples. O PlayStation custa em média 250 reais. O jogo oficial sai por volta de 80 reais. E o pirata por no máximo 15 reais. Os do Saturn chegam a sair por 4 reais. Se eles jogarem ao menos 3 games, Galera, os caras estão indo contra a pirataria ou estão, tipo, fazendo propaganda pra pirataria, galera? Que isso? Não pirateie, galera. Tá saindo por 15 conto, 4 reais, hein? O que você pagaria 250? Você pagaria 4 reais, galera. estão lucrando. Cuidado para não detonar seu console. A vantagem no preço nem sempre vale a pena na hora da diversão. Muita gente que comprou cópias piratas de Tomb Raider 2 ou Resident Evil 2 não conseguiu chegar a acabar os games.
A maior meteção de loucas de todos os tempos. No PlayStation e no Saturn, o que detona o aparelho é o padrão de gravação. Depois de destravado, o videogame é forçado a ler um padrão diferente e isso acaba com o canhão de leitura ótica. E olha só que interessante. Essa Super Game Power aqui saiu 2 edições depois dessa que tem a matéria sobre a pirataria. E como vocês puderam ver no vídeo anterior, uma das principais características de interação dessas revistas era destacar e responder às cartas e quando a tecnologia chegou, os e-mails dos leitores. E teve gente que se posicionou de um jeito bem atual em relação àquela matéria dos piratas. Aqui na página 8. Piratas. Os leitores de SGP botaram a boca no trombone sobre o assunto piratas, que ganhou destaque com a matéria do circuito aberto no mês passado. Tem um PlayStation e um computador. Desenvolvo softwares e não gostaria O cara vai dar uma... Mano, o cara vai dar uma lacrada da monstra agora, tá? Que ele trabalha de ver o meu com o bagulho. Leu uma bobarada ali na revista. trabalho roubado, copiado ilegalmente. Entretanto, tenho que dizer que é um absurdo pagar R$200 por um console e R$100 por um jogo. Cara, absurdo pagar R$200 por um console. Ler isso hoje em dia é uma insanidade, né? Inflação... Os originais Óbvio que tem inflação, né? Mas... são muito loucura. caros e inacessíveis. Então, o jeito é partir para o pirata. E eu acho que teve um erro aqui, porque só tem um arroba. Talvez o nome da pessoa fosse Humberto. Tem um treminho aqui que é bacana. Todos que têm um PlayStation estão cansados de saber que os CDs piratas são a maior feira. Eles diminuíram o PlayStation pra P-Station. Que bonitinho. Mas pensamos o seguinte, um CD original do Tekken 3, por exemplo, custa em torno de R$90. Eu comprei o pirata por 5. Todo mundo fala, pô, você é louco, comprou o CD pirata, mas economizei R$85. Quantia Cara, por que alta num eles país fizeram uma postagem inteira anti-pirataria, daí divulgaram todos os e-mails apoiando a pirataria na mesma revista? onde o salário mínimo é R$130. Cara, doideira. Gedalias da Silva. Eu queria muito poder dizer que essa observação do Gedalias sobre o preço do original envelheceu mal, mas o valor do original ainda é uma desgraça e o salário mínimo segue mínimo. Mas aproveitando o gancho, eu acho que independente de em qual época, independente de qual revista, a interação dos editores respondendo os leitores, sem dúvida alguma, é uma das melhores coisas que vocês vão encontrar nessas páginas. Dá pra ver que os caras curtiam muito responder os fãs. Fossem críticas, elogios ou interações normais, os caras Legal. destacavam as mensagens. Inclusive, até mesmo pra aparentemente sacanear todos os leitores. Tipo, olha a força que eles deram pra essa lenda urbana nessa resposta aqui. O Marcelo disse que estava escrevendo pela primeira vez e queria saber se era verdade que era possível jogar com o Akuma em Resident Evil 2. Esse boato se originou por conta de uma pegadinha de 1º de abril, em 1998, na revista americana EGM, que criou prints falsos com o personagem no jogo. Eles não só responderam o cara dizendo que é verdade sim, como deram o tutorial do que ele deveria fazer. Você deve terminar o jogo A no ranking A e o jogo B no ranking A. Quando estiver novamente no jogo A, com as 3 armas especiais no baú, em vez de escrever Guest no computador, escreva Akuma. No jogo B, faça Cara, a que mesma filha coisa. da puta. Os caras são muito filha da puta isso. Que arrombado. Esse cara pegava a revista e gastava um monte de tempo pra fazer essa merda. E não acontecia nada. Esse cara ficava, mano, por quê? Será que fez uma coisa errada? E assim, só pra deixar registrado, essa edição foi lançada em julho, então não dá nem pra dizer que eles estavam replicando a pegadinha de 1º de abril. Eu acho que eles realmente acreditaram na EGM, porque os caras só traduziram em um Ah, não. Acho que eles não fizeram sacanagem, então. Acho que eles só não verificaram a fake news, né? Espalharam a fake news. para um o que a pegadinha dizia que o jogador precisava fazer. Ao menos anos depois, o Akuma Mode se tornou real. E se tornou real através de um mod, que libera o Akuma caso você faça exatamente o que a pegadinha dizia que você precisava Ou eles viajaram no tempo, cara. Eles voltaram de um tempo onde o mod já tinha sido feito. fazer. Mas na época, lendo essa resposta aqui, imagina quantas pessoas não perderam horas de suas vidas tentando liberar o Akuma. Nessa ação Games de outubro de 1994, que destacou o jogo baseado no filme baseado no jogo Street Fighter, tem uma pérola atrás da outra em relação às interações com a galera. Ultra 64. Como será possível esse videogame? Nada mais que um console doméstico ter capacidade de processamento de 500 MHz. Meu Deus. Duvido que isso aconteça. Nem com reza brava. Mas afinal, quando o Ultra chega ao Brasil, Verdade. e a que preço? Alex de Paula Queiroz. Se a Nintendo e a Silicon Graphics afirmaram que o Ultra 64 teria essa capacidade de processamento, bem, quem somos nós para questionar? Afinal, são 2 empresas idôneas e devem honrar suas promessas. Não chegaram nem perto de honrar. O clock do processador do Nintendo 64, na verdade, foi de 93.75 É que eles contaram MHz. 5 juntos, cara. Esse mito do processador do Nintendo 64 ser extremamente poderoso surgiu por causa do barramento de memória do console, que de fato teve uma arquitetura inovadora para a época e que conseguiu operar em 500 MHz. Mas a imprensa misturou as informações do barramento de memória com o poder do processador e o marketing não fez muita força para desmentir. Afinal, propaganda gratuita de que seu console vai ser poderosíssimo nunca é demais. E esse é o tipo de informação perfeita para você puxar assunto com um interesse amoroso em um
Bar. Anota aí. Vocês disseram que não não existe sei, não Mortal recomendaria Kombat para não, o na Nintendo verdade. 8 bits. Então, como se explica que meu amigo tem esse jogo para o Phantom System dele? Angel da Silva. Por acaso, Rangel, o cartucho do seu amigo não tem uma caveirinha usando um tapa-olho? Sim, porque esse cartucho só pode ser pirata. A Acclaim não produziu nenhum Mortal Kombat para o Nintendo 8 bits ou consoles compatíveis, que é no caso do Phantom System. Não falamos de games piratas, Rangel. Por isso nunca você viu Que isso? Ah, não, acho que essa é outra revista. esse game em nossa revista. Entendeu, Rangel? Você é um bosta. É, o cara ficou puto, né, com o Rangel, mano. Essa parte não tá escrita. Mas foi o que a pessoa que respondeu esse cara pensou. Star Fox 2. Quando será lançado esse game para o Super NES e qual será o seu preço? Felipe R. Carvalho. O lançamento está previsto para agosto nos States, Felipe. Como é um jogo da Nintendo, acreditamos que a sua representante no Brasil, a Playtronic, solte o game aqui na mesma época. O preço do cartucho só será divulgado no lançamento. E então, aqui eles infelizmente erraram na resposta por um mês. 1 mês e 23 anos. Afinal, Star Fox 2 só veio a ser lançado em setembro de 2017, junto do Super NES Classic Edition. É verdade. 32 bits. É verdade. Estou querendo comprar um videogame de 32 bits. Qual deles é o melhor? Saturno, PlayStation ou 3DO? Olha, Felipe, a gente não costuma ficar taxando os videogames de piores ou melhores, pois isso é muito pessoal. Ao comprar um videogame, as pessoas devem pensar no preço, quanto você pode pagar. Nos jogos, são do tipo que você gosta e estão disponíveis, e nas características técnicas. Ele oferece aquilo que você quer? É o que a gente chama de relação custo-benefício, que varia de uma pessoa para outra. Em todo caso, fique ligado, pois estamos de olho no mercado japonês e, Dito isso, PlayStation, galera. vendo números ou outras informações confiáveis, vamos divulgar. Imagina a pessoa ler uma resposta tão neutra assim e acabar escolhendo um 3DO. Eles podem ter condenado o Felipe a uma experiência com Mad Pô, Dog McCree. Eles podiam ter pelo menos falado, o 3D ou não? Pelo menos o 3D ou não. Meu Deus, o CEO da Twitch. Ele morreu. Como o acesso à internet ainda não era tão difundido, e mesmo quando a internet começou a se estabelecer, informações mega específicas sobre games ainda não eram tão facilmente encontradas, era muito comum a galera enviar cartas e e-mails pedindo dicas pras revistas. As mais variadas dúvidas dos mais variados tipos de games. Como faço para virar aprendiz do terceiro Tom mestre de Clancy Breath não of Fire morra. 3? Foi quase. Tom Clancy é o cara do Rainbow Six. O CEO da Twitch é o Dan Clancy. In the City of the Lost Children, como que faço para pegar o item brush e a porta em que o garoto troca o Bag of Mables pelo Saturn? Eu e meu amigo terminamos Parasite Eve e abrimos o X-Game. O que temos de fazer para usar o elevador e salvar o jogo dentro do prédio? Estou jogando Alundra e não consigo passar da floresta onde ficam os macaquinhos. Gostaria de saber também para que servem o Aka Cape e o Jazz Ladder, e o que devo fazer para Cara, pegar... muito insano que não tinha Google. Os caras mandavam pra revista, esperava a revista, comprava a revista e ela via a resposta na revista. Que insano. A humanidade Espada de fogo? mudou Nossa, tanto. era cada dúvida específica. Quem perguntou essa aqui foi o... Menandro, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul? Eu moro em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele vai achar o Menandro. Pô, é um nome muito... Cara, é um nome muito específico. Ele vai achar o Menandro. Ele vai achar o Menandro. Acha o Menandro, Tucas. E grave o áudio. Seguinte, se eu conseguir encontrar o Victor que é de outro estado, eu acho que eu consigo encontrar esse Menandro na minha própria cidade. Aham. Ou... Não, ele não morreu. eu não esperava por essa. Não, Menandro! Cara, foi Olha, visitar o Menandro no cemitério. Eu não achei que você ia ser o tipo de pessoa que pesa o clima, mas... Fala aí, Menandro. Você é coveiro aqui há... Cara, essa foi boa demais. Eu vou ter que dizer que essa foi uma das melhores do Tucas de todos os tempos, maluco. Ele se superou de um nível que ele nunca tinha feito antes, cara. Essa aqui o cara snipou inacreditável. tipo de pessoa que pesa o clima, mas... Fala aí, Menandro. Você é coveiro aqui há quanto tempo, cara? Ah, cara, tem uns 20 anos já. 20 anos? Pô, pode crer. Então, você enterrou gente aqui que nem a Sony enterrou a Lundra. Boa, muito boa. É... Pô, sabe quem é o famoso que tá enterrado aqui nesse cemitério? Não, qual é? Dino Crisis. Ah, boa, boa, boa. Ai, qual era a piada do outro cara? Qual era a piada do Victor? Ele teve que reutilizar a piada, talvez. Quer ir lá pra casa? Pra jogar a Lundra? É, a Lundra. Galera, calma lá.
A última edição da Super Game Power foi a 133, e ela foi lançada em 2006. Esse vídeo está sendo lançado 20 anos depois que a revista acabou, e as pessoas ainda se lembram de muitas coisas que leram nelas. Se eu precisasse apontar o principal motivo... Mas e o que a Aquacape fazia, porra? Ele não respondeu a pergunta. Revistas seguirem tão lembradas depois de tanto tempo, sendo relevantes pro público que consumiu elas, sem dúvida, eu diria que foi a identificação que os editores conseguiram construir com o público que consumia elas. A SGP, a Super Game Power, conseguiu fazer uma parada com a escrita das suas matérias e reviews que muitos youtubers viriam a fazer anos depois para conversar com o seu público. A criação de personagens ou avatares que tinham personalidade individual e até um certo mistério em relação à verdadeira identidade por trás de quem escrevia as matérias e reviews da revista. Incorporar uma personalidade para fazer uma review e interagir com o game é algo super comum no YouTube, mas os caras já estavam fazendo isso nas revistas lá nos anos 90. O chefe, o Baby Betinho, o Bill Games, Akira e agora, o Lorde Matias, Marjorie Bros. Esses, dentre alguns outros nomes, É os caras da Copa, é a galera que tava na Copa. Matérias, reviews e até mesmo respostas para os fãs das revistas. Alguns deles, de fato, eram pessoas únicas, com seus gostos, personalidades, funções na redação e preferências para certos tipos de jogos. O Baby Betinho, conhecido por ter uma grande preferência por games de luta, era escrito pelo Roberto Carnicelli. O chefe, maluco de cabelos arrepiados que estava sempre cobrando mais e mais trabalho de sua equipe, era o Matthew Shirts. Eu vou começar agora com uma pessoa que, apesar do nome, já é mais brasileiro do que americano. Matthew Shirts. Jornalista americano que veio morar no Brasil. Cara, nos anos 70 muitos Matthews brasileiros, né? O cara? editor-chefe da Ah, mas Super ele era Game americano, Power. na verdade. Akira agora era o Akira Suzuki, responsável por esclarecer boatos e erros que foram publicados nas edições anteriores. Esses são os personagens que costumavam ter pessoas reais na redação que escreviam pra eles. Os personagens eram inclusive inspirados neles e vagamente nas suas aparências. A galera comenta um pouco sobre isso nesse vídeo do Start no UOL de 11 anos atrás que entrevistou os editores. Eu, como Matthew Shirts, eu não posso falar num tom escrachado e juvenil e adolescente, mas eu, como um personagem, posso. Aí eu inventei o chefe. E na medida que eu fui montando a equipe, eu fui inventando outros personagens. E se inspirou no comportamento e no dia a dia de cada um. Eu acho que assim, foi quase Dune como um CD. prêmio, porque a gente se sentia valorizado. Caralho, insano, tá? Ele tá falando isso na página do jogo de Duna, cara. Da revista. Eu acho que os leitores se identificavam Eis o painel do helicóptero. Aí tem o cara falando. muito mais com a revista através dos personagens do que simplesmente você tá lendo uma dica que foi dada por uma revista. Tanto que em fases posteriores, onde eu já não trabalhava mais, eu fiquei sabendo que as pessoas trocavam, inclusive. Cara, eles acharam o segredo. Eles podiam escrever qualquer merda e qualquer coisa eles falavam, era bait. Ah, hoje eu vou fazer o Baby Betinho, você faz a Marjorie. Porque O Baby ficou muito Betinho é claro, forte. já estava introjetado esse estereótipo pra todo mundo. Outros personagens da revista, como o Bill Games, o Lorde Matias, Marcelo Kamikaze e a Marjorie Bros, foram assumidos por diversas pessoas ao longo dos anos, que sempre tentaram tem uns que não manter na envelheciam escrita muito das bem aí. reviews, respostas aos fãs e matérias Zombies que esses Ate My personagens Neighbors era assinavam, forte, os tá, galera? estereótipos que foram construídos pra cada um. E especificamente a Marjorie Bros, Puzzle Bobble. que foi vagamente inspirada numa estilista que era amiga do Matthew Shirts, que nem sequer sabia nada de games, era uma personagem que tinha como estereótipo ser a loira gostosa. A skin loira gostosa Tinha que botar na tava capa, né, pra muito vender. em alta nos anos 90. Agora, imaginem colocar isso num contexto de games. Num universo que naquela época era... Cara, a visto verdade é muito que a loira gostosa é um estereótipo que nunca saiu de moda, né? algo que as meninas não faziam parte. Isso simplesmente fazia a galera ficar maluca com a Sempre tem possibilidade alguma loira gostosa popular. de existir uma pessoa por trás da Marjorie, assim como existiam pessoas reais por trás dos outros personagens. E é óbvio que a redação deu corda pra isso de toda maneira que podia. Se liguem só no estilo de escrita nessa introdução de um review padrão da Marjorie Bros. Este game você vai ter de disputar no tapa com sua namorada. Tipo Haaland, Os é. puzzles são os preferidos das meninas. Claro, exige raciocínio, coisa em que nós mulheres somos experts. Os caras Eles usavam falam toda oportunidade O estereótipo é pra que jogo de puzzle era jogo de menina, né? atiçar o público com a possibilidade dos personagens existirem. Tipo, nessa nota de um evento de comemoração do aniversário da revista. A festa da SGP rolou na Sports Arcade da Avenida Paulista, em São Paulo, e deu o que falar. Enquanto o Baby socava o Kamikaze em Marvel vs Capcom, a Marjorie e o Lorde jogavam Super GT, e o chefe tomava todas. Resultado, o cara não conseguiu entregar os prêmios aos Os vencedores caras fazendo RPG na revistinha. do segundo Oscar do videogame. Essa aqui é muito boa também, se liga só como ela responde
responde a carta de um leitor. Gatinho Tinha até do fanart. Rio, Street Fighter Champion Edition já está na praça numa versão pirata, porém honesta e super bem feita. Mortal Kombat sai ainda este ano. E Art of Fighting está prometido para Isso, eles estão divulgando o jogo pirata. Se decide, cara, eles são anti-pirataria ou não? Ela tá mandando comprar bagulho uma versão pirata, cara. outubro. Como é que funciona isso? Beijoquinha. Nessa mesma edição, na seção de cartas, um cara tirou uma dúvida sobre o SNES CD, lembram dele? E no final, aproveitou para meter peço uma foto de qualquer crítico, principalmente da Marjorie Bros. Cara, até tampou, um abraço. E a redação respondeu, foto da Marjorie nem pensar. O noivo não permite. Você já tem nosso pôster com os 4 juntos? É um cartaz definitivo. Tem que ter, de preferência pregado sobre Nossa, a esse TV e o pôster, console. maluco. Sabe como é? Atrai bons... bons fluidos. Que? Que tipo de fluido, meu Deus? Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é que eu não Que sei isso? se eu vou conseguir nesse vídeo aqui demonstrar pra vocês o quanto a galera cultuava e fantasiava a Marjorie Bros. Sério, se vocês verem algumas ilustrações que os fãs faziam dela... vocês vão entender o Galera! que eu tô falando. Olha isso. Teve até grafite sugestivo em homenagem a ela, feito por esse mano de Taboão da Serra. Nunca se viu a Marjô tão emocionada. Quando descobriu que seu primeiro pôster estava estampado num muro na rua, acho que não preciso falar, em Taboão da Serra, São Paulo, Marjô não conteve as lágrimas. Agora, Marjô faz companhia a ele e seus amigos aos sábados, quando a turma se reúne, e é mais conhecida como... nossa namorada. Pode crer. Ai, meu Deus. Essa é a segunda dúvida. Cara, anos Eu não 90, sei né, maluco? quantos % da galera que lia SGP acreditava que a Marjorie era uma pessoa real. Com Nem certeza, quantos muita por cento gente. sabiam que ela era fake e só entravam na brincadeira. Independente da resposta, a Marjorie Bros foi um caso analógico do avatar feminino, que na verdade é um cara. Só que, ao contrário dos jogos online e MMORPGs, onde o objetivo era conseguir vantagens e gold, aqui o objetivo era vender revistas. E... funcionou muito bem. Um dos meus objetivos ao fazer a parte 2 desse tema era não mergulhar tão fundo na piada fácil que é ficar mostrando como as informações contidas nessas páginas envelheceram mal. Mas o Brasil, que é o país da piada pronta, não me permitiu. As revistas estão colocadas nas pastas por ordem de lançamento, da mais velha pra mais nova. E olhem os preços da Super Game acompanhando o auge da inflação nos anos 90. Edição número 1, 800 cruzeiros. Edição número 5, 1.450 Caralho. cruzeiros. Edição número 13, 7.000 Meu Deus! cruzeiros. Edição número 17, 22 mil Tava bom. cruzeiros. Edição número 21, 56 mil cruzeiros. Edição número 24, 150 mil cruzeiros. Edição número 25, de agosto de 93, mês que, segundo o Banco Central, o nosso país teve 32% de inflação, 200 mil cruzeiros. Nossa, que bom que depois de todo esse caos inflacionário no final dos anos 80 e começo dos anos 90, os principais responsáveis por planos econômicos fracassados e que causaram muito sofrimento na população, dali pra frente jamais conseguiram nenhum cargo político e não conseguiram se eleger nem pra síndico de prédio. O povo nunca esqueceu o ocorrido É nessa verdade, época galera. e ninguém nunca mais ouviu falar desses caras. Ainda bem. Nossa, talvez eu tenha pesado um pouco o clima. Vamos deixar as coisas É mais verdade, leves, galera. tendo como os Estamos jovens aqui. dos anos 90 eram esperançosos na edição número 1 da Super Game. Pensando bem, você acha que o Brasil será melhor ou pior no ano 2000? Será pior porque terá mais industrialização e a natureza estará mais devastada. Teriam que mudar a estrutura toda e não estou vendo jeito. Brenda, 16 anos. Ela snipou, tá? Ela snipou, tá? Bem pior. A economia não vai melhorar e a poluição também será pior. Só pode piorar. Assaltos, violência. Não sei se eu passo desse ano. A gente Me tá sinto muito- ameaçado por ladrões, trombadinhas. Maurício, 16 anos. Cacete, Maurício. Eu não sei pelo que você tava passando, mas espero que você tenha conseguido passar. Se você que tá assistindo isso conhece o Maurício, manda esse vídeo pra ele pra a gente saber se ele conseguiu passar de 91. Espero Será que ele, alguém aqui espero que tinha ele tenha esperança passado, no não, futuro? não tenha encontrado nenhum Tá, trombadinha. esse cara aqui. Falta tão pouquinho pro ano 2000, mas acho que a gente melhora. Felizmente já saímos da fase mais obscura do país. Hoje, estamos mais inteirados e preocupados com a nossa situação. Vamos superar nossos Otimismo. problemas com criatividade e seremos um dos primeiros no século XXI. Roger, 34 anos. Ultra Gia Rigor,
Que Pera. sobrenome estranho, mas finalmente um Não, cara pera. good vibes. Tenho certeza que deve ser um cara muito tranquilo e feliz com o país atualmente. Uma das matérias mais malucas que eu encontrei fazendo esse vídeo foi essa aqui. Uma entrevista com Dragon Shen, o criador do game Nem Genie, que pra quem fudendo, não sabe, maluco. era um acessório pra NES. Uma espécie de cartucho intermediário que ficava entre o videogame e o jogo. Ele basicamente alterava momentaneamente o código do jogo pra poder dar vantagens ao jogador, como vidas infinitas, power-ups e continues. Tudo Clássico através Game de Shark. combinações alfanuméricas que vinham num livrinho que acompanhava o acessório. Não entendi. E o que tem de louco nessa Cara, você não sabe o que é o Roger no traje a rigor, às vezes melhor. entrevista? Se liguem só. Quanto tempo rolou até a fabricação do Game Genie? Foi um processo longo. Eu e uma equipe de engenheiros nos empenhamos em entender a linguagem dos games, sua programação. E aí, acabamos criando uma linguagem para o Game Genie. Definimos como seria seu funcionamento e a forma de acesso aos códigos. Em abril de 1990, lançamos o produto, mas surgiu um probleminha com a Nintendo e eles confiscaram nossos Games Genies. Eles alegaram que estávamos fazendo uma concorrência desleal, mas no final, a justiça nos deu razão. E a Nintendo foi obrigada a pagar 15 milhões de dólares de indenização, que ainda não foram pagos. Ah, hipocrisia, Foi a não é primeira mesmo, derrota da Nintendo? Nintendo na justiça. Sim, os tempos realmente eram outros. A Nintendo processou alguém e perdeu. Não Eu nem acredito, sabia que cara. isso era possível de acordo com as leis. Ela realmente teve que pagar 15 milhões de dólares para a empresa responsável pelo Game Genie. Mas o plot twist é que pesquisando para esse vídeo, eu descobri que nada dessa grana foi para esse cara. Porque ele simplesmente não criou o Game Genie e tudo que falou aqui é mentira. Caraca. Essa matéria toda, com 2 páginas do cara falando que criou a parada, foi 100% o tal de Dragon Shen metendo o louco. Em 1991, ainda não existia internet comercial para cruzar informações. E o cara O cara só, mano, soltou a fake news, a galera publicou e foda-se, não verificou nada. certamente se aproveitou para contar uma grande mentira com uma pequeníssima base de verdade. Os criadores do Game Genie, os verdadeiros, eram britânicos. E a empresa deles se chamava Codemasters. Two brothers from Warwickshire have won more than £2 million from the computer giant Nintendo in a legal battle in the United Não tinha o States. Groik David pra and perguntar Richard se era Darling verdade. invented the Game Genie, which can make video games either easier or more difficult. Nintendo said the game breached its copyright, but lost the case. O tal do Dragon Shen era sócio de uma empresa chamada Realtek, com C, e não a famosa com K que faz chips de áudio. Enfim, a Realtek com C, empresa do Dragon Shen, fez um acordo comercial com a Codemasters para fabricar uma versão do Game Genie para clones de Nintendinho, que estavam bombando no mercado asiático e brasileiro. O cara pegou uma licença de fabricação e deu entrevista falando como se tivesse criado todo o conceito de programação do Game Genie. O maluco nunca recebeu 1 centavo do processo que a Nintendo perdeu. Mais ou menos 35 anos depois, o tal de Dragon Shen tá desmentido nesse vídeo. Olha, é um privilégio Justiça. absurdo poder Chegou a tempo. folhear mais páginas com registros históricos da mídia de games do Brasil. Até as coisas mais simples e aparentemente desinteressantes conseguiram evocar algum Ele muito feliz com o Parasite ou Eve. lembranças com games. Lembranças que eu nem sabia que ainda estavam aqui comigo. A contracapa dessa revista aqui, por exemplo, tem simplesmente um modelo de controle turbo que eu tive aleatoriamente em algum momento da vida. O Aquapad pra Super Nintendo. Na época, esse aqui era o controle mais legal do universo. Insano. Eu nem acreditava que eu tava segurando ele. Olha esse E olhem design. só o anúncio da Alvicon 93. Uma feira do áudio, vídeo e comunicação que eu nunca tinha ouvido falar. Mas essa arte aqui tá maravilhosa. É basicamente a identidade visual que eu trago no canal. Olha só que coisa linda. Eu inclusive mencionei brevemente o esforço dos caras em capturar screenshots dos games no Game Boy pra ter resultados meio duvidosos. Mas nossa, quando os caras conseguiam masterizar a fotografia com a intensidade de luz correta pra imagem ficar bacana capturando o que estava sendo exibido na tela de TV tubão, o resultado era maravilhoso. Eu fiquei babando em diversas Calma aí, capturas que Tucas. fazem muita justiça à arte do game. Olha isso, Tucas. cara, que coisa linda. Isso aqui é um dos motivos pelo qual até hoje eu sempre ativo o filtro de scanlines no emulador. Nem tudo era perfeito, já que nessa edição da Ação Games aqui, que inclusive eu comprei lá na Retrocon ano passado, tudo era Superman. perfeito. Jogo do Superman dá pau e não termina. Deve ter sido pirata, galera. Já que nessa Prometi edição era da pirata. Ação Games aqui, que inclusive eu comprei lá na Retrocon ano passado, evento que eu vou estar novamente esse ano, e você já consegue comprar o seu ingresso com 10% de desconto usando o cupom TUCAS10, os caras deram nota 7.5 pra Superman 64. Uma das maiores Mano, abominações vai se fuder. E aí, mano, o cara colocou jogo de Superman dá pau e não tem como terminar. Nota 7.5. Caralho, maluco. O que é um 0 pra esses caras?
programadas O jogo tem que sair de dentro da tela e, mano, matar sua família. pelo homem. E não é só isso. No review de Dino Crisis da revista, eles apontaram esse ponto negativo. Da aflição. O excesso de sangue e violência não fazem o sucesso deste game. É claro que ninguém tem medo de ser atacado por um dinossauro de verdade, mas as imagens dos O dinossauros cara ficou indignado, criticaram o Dino Crisis. O maluco voltou no tempo pra 1991 pra defender uma review de Dino Crisis, cara. os personagens são pesadas demais. As cenas são muito mais agressivas do que você pode ver ou já viu em filmes. O realismo que faz Dino Crisis um grande jogo é o movimento dos bichos e dos personagens. O banho de sangue era dispensável. Cara, muito forte essas imagens. Tomar no teu... Discordo respeitosamente da opinião do avaliador. Olha, assim como foi no primeiro vídeo, eu reafirmo aqui que poder folhear essas paradas e ser transportado para o passado distante em que tudo que elas abordavam era novidade é algo muito único. E por isso eu agradeço novamente ao Paulinho por ter feito questão de me emprestar a coleção dele para esse vídeo. Eu sei que ele deve estar orgulhoso com o resultado. Infelizmente. Essas revistas hoje em dia... Ele parece ter gostado, cara. Tá dormindo relaxado, tá tranquilo. E por isso costumam ser bem caras. Mas as informações contidas nelas foram preservadas em alguns scans e acervos online, que apesar de terem transformado elas em digitais, já são suficientes para te causar uma boa dose de nostalgia sem você ter que gastar uma fortuna. Mas se vocês têm interesse em todo esse assunto que eu abordei aqui no vídeo, fiquem espertos porque tá para sair um grande documentário sobre as revistas de games brasileiras, produzido pelos meus grandes amigos da Warp Zone. A parada vai ser uma trilogia super completa e sem um monte de piada tosca que nem eu fiz nesse vídeo. Eu tô doido pra ver esse documentário e ele deve estar bem perto de sair. Confiram lá no site da Warp Zone. Vou deixar um linkzinho pra ele aqui na descrição. Bom, foi uma jornada e uma trabalheira. Bom vídeo, Espero cara. que vocês tenham gostado e Bom que eu tenha vídeo. conseguido Um dos melhores consertar dele, o foi meu muito erro bom de mesmo. não ter mostrado em mais detalhes as principais revistas desse gênero lá no meu primeiro vídeo. Quem sabe um dia aconteça uma parte 3. Alguma coisa me diz que o Paulinho não vai se importar de me emprestar as revistas de novo. E lembrando que a produção desse vídeo só foi possível de ser realizada por causa dos apoiadores que o Nerd Crônico tem lá na Bom Apoia-se. vídeo, Essa rapaziada. campanha mantém o canal independente. Cada um desses Sempre números bom, que estão cara. aqui do lado Esse, me ajuda a seguir fazendo quando o Tucas coisas toma um tempo pra Cada fazer desses um vídeo, donos fez esse conteúdo se tornar esses vídeos real. mais trabalhados Sim, assim. esse Quer dizer, vídeo todos os vídeos dele são bem trabalhados, mas esse aqui claramente ele se esforçou bastante pra fazer um bagulho bem foda. Ficou ótimo, cara. Você Tem pode pós-crédito? na home. Cara, eu acho que eu já sei mais ou menos. Poxa, menino. Tu imprimiu um negócio muito profissional, cara. Vai, eu Ele vou imprimiu o roteiro. usar isso de extra no cara. O cara é muito profissional, ele imprimiu o roteiro, mano. Pô, ótimo vídeo do Tucas. Tô com saudade de ver. Um videozinho do nosso mano Tucas. E esse vídeo ficou bom demais, tá? Esse vídeo realmente um dos melhores que ele produziu até agora. Espero que tenham gostado também.